Nós vamos falar hoje sobre liderança. Estamos estudando a cada reunião, sobre grupos familiares e treinamento, a liderança com o coração desse livro. Eu gosto sempre de citar, porque não são ideias que saem da minha cabeça, mas é o que eu tenho lecionado para vocês. É importante o líder, seja na igreja, qualquer lugar, a liderança sempre é muito importante. Numa casa, qualquer ajuntamento. E no caso de grupos familiares e até mesmo dentro da igreja, mais do que nunca, é importante nós estarmos sempre procurando novos líderes. A nossa igreja é uma igreja nova. E Deus tem sido misericordioso, porque mesmo uma igreja nova, Deus tem levantado uma liderança que ama Ele. E isso é algo que é importante quando nós vamos procurar uma liderança, que mais do que a questão do conhecimento, tem que ser uma pessoa muito inteligente, tem que ser uma pessoa muito comunicativa. Aqui o livro fala que um dos principais pontos é a fidelidade ao Senhor. Ser alguém que seja fiel à palavra de Deus. Abra aí 1 Coríntios 4, 2. Alguém leia para nós, 1 Coríntios 4, 2. Então, Paulo está dizendo o quê? O que exige de quem tem essa responsabilidade de liderar é que seja fiel ao Senhor. Mais do que as suas habilidades, personalidade, é importante que essa pessoa seja fiel à sua palavra, seja uma pessoa humilde, que tenha amor pelo Senhor e amor pelas almas. Muitas vezes, quando nós convidamos alguém para ser líder de um grupo familiar, as respostas costumam ser: não, eu não sinto que eu sei o suficiente da Bíblia ainda para liderar um grupo. Ou então, eu não estou pronto ainda, ou eu não tenho a capacidade ou habilidades suficientes. Não, eu não posso, eu sou tímido demais para ser um líder. A nossa cultura tem colocado que muitas vezes é importante coisas superficiais, como a questão das habilidades, de ser uma pessoa que saiba falar, tem colocado isso acima de algo mais profundo, que é o nosso amor por Deus, que é a nossa dedicação a Deus no quesito de aceitar ser um líder. Por quê, irmãos? Porque quem nos capacita é o Senhor. As habilidades, o conhecimento da palavra, eles vão sendo buscados ao longo desse processo. Porque também não adianta eu ser líder e não conhecer a Bíblia. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Mas o pouco que eu sei e o amor que eu tenho a Deus vai despertar nas pessoas que eu estou liderando esse desejo pela palavra. E juntos, tanto o líder quanto os liderados, eles vão conhecendo, o aprendizado ele é contínuo e constante. Então, a gente nunca vai encontrar um líder pronto para um grupo familiar. Mas no nosso meio, por exemplo, você está liderando um grupo, é importante você já estar pesquisando, observando ali as pessoas que são tementes a Deus, que têm compromisso, dando a elas pequenas responsabilidades. Porque se a pessoa ela é fiel no pouco que você dá, ela será também fiel ao muito. Mas se você entrega ali para aquela pessoa, um exemplo, põe na escala do lanche, e essa pessoa não tem compromisso, não adianta. Por mais que ela seja eloquente, por mais que ela tenha anos de igreja, saiba muito da Bíblia, ela não vai ser um líder responsável. Por quê? Porque dentro do pouco que está sendo entregue, ela não está levando a sério. E às vezes uma outra pessoa recém-chegada, mas com compromisso, você vai o quê? Você vai começar a investir tempo nessa pessoa, diante do compromisso que ela está tendo com Deus, proporcionando para ela também conhecer as Escrituras. Os melhores líderes de grupos pequenos sabem uma coisa com certeza, que eles não sabem tudo, mas têm um coração que agrada a Deus. Eles estão prontos a escutar e aprender de outros, especialmente a Deus.
Infelizmente, muitos que estão na liderança de pequenos grupos estão realmente se orgulhando. Está vendo o quanto eu sei? Faça-me uma pergunta e eu lhe dou logo uma resposta. Isso é tolice do ponto de vista de Deus. Os piores líderes de grupo são aqueles que fazem o grupo depender deles. Eles precisam ouvir. O líder do nosso grupo é realmente bom. Ele sabe tanto sobre a Bíblia, eu aprendo tanto com ele. Isso não é bom. Ninguém deve ficar orgulhoso com o que as pessoas fazem. Paulo insiste isso em 1 Coríntios 3, 21. Peço também aos irmãos que abram. Podem ler. Vocês veem que Paulo está insistindo que nós não devemos ficar orgulhosos diante daquilo que nós fazemos. A nossa dependência, ela é do Senhor. Se Deus nos deu uma liderança, nós estamos ali para servir. Nós estamos ali com toda a humildade para aprender. Né? Aprender com a palavra, aprender com as pessoas que estão ali. E através das nossas vidas, Deus levantar novas lideranças. De tal forma, eu sempre falei, né, desde o começo da Filadélfia, de tal forma que se eu mais Marcelo deixarmos de existir, né, a obra continue. A obra tem que continuar. E o nosso grupo familiar, ele tem que continuar, mesmo se nós, de repente, Deus nos levar. Tem que ter ali pessoas que nós estamos investindo tempo, investindo oração, investindo amor, para que elas venham nos auxiliar e futuramente poderem ser novos líderes. E aí a gente se pergunta, mas quais características eu devo procurar para ter um auxiliar comigo? Eu que lidero no meu grupo, né, que características devem ser isso? E ele fala aqui que nós temos que ter cuidado com o padrão do mundo, né? Procurarmos as coisas externas, coisas que a gente vê na aparência. Por exemplo, um deles, a questão do conhecimento. Se não sabe o suficiente, não pode liderar um grupo pequeno. Mas por quê? Se você realmente quer líderes soberbos, inchados de conhecimento, cuidado com essa procura. Mas se você está atrás de líderes segundo o coração de Deus, então, amor, esse é o teste certo. Você deve primeiro olhar para o que está abaixo da superfície, né? Por dentro, no coração, no mais interno, para as qualidades internas, ou seja, as qualidades de coração e de alma. O amor de Cristo nos impulsiona para a verdadeira liderança, liderar com amor. Se você está procurando um líder, procure a pessoa que tem amor, antes de procurar a pessoa que tem um conhecimento. Esse é um tipo de pessoa que vai edificar o grupo. Por quê? Porque quando a pessoa ama, por mais que ela não tenha o conhecimento, ela vai procurar o conhecimento. Mas ela não vai procurar o conhecimento para se ensoberbecer, para se achar melhor do que os outros, mas para crescerem juntos em conhecimento. Então, ela vai proporcionar o conhecimento da palavra junto com ela, com a busca dela, com a sede dela por Deus e pela palavra. O amor e o poder de Deus trazem vida verdadeira, abundante e transformadora para o grupo. Então, que possamos, né, nós que já lideramos, e você que já é auxiliar, e você que está em procura, né, de novos líderes para o seu grupo, porque, como a gente sempre fala aqui, para um grupo multiplicar, nós precisamos ter o quê? Um líder preparado e uma casa. Basta duas pessoas, né? Ou uma pessoa que seria o líder e uma família, para poder receber. Então, a gente não precisa de muitas pessoas para ver multiplicação. E a gente tem observado que, quando nascem novos grupos, novas vidas são alcançadas. A gente pode ver isso nos nossos dias com os peregrinos, né, ali na casa da Letícia, que nós temos novas pessoas ali já conhecendo o Evangelho, o amor de Deus. A gente vê isso com a Ranelza, que também abriu a sua casa. E na escola bíblica, nós já temos pessoas que estão frequentando lá, vindo na escola bíblica e no culto à noite. Lá em casa também, né, nós temos adolescentes que não frequentavam a nossa igreja, começaram lá em casa com um convite,
um convite informal. Então, e hoje estão, né, já com compromisso, sendo batizados, e a gente percebe que o grupo familiar é uma mão bem extensa, uma mão bem grande, que sai da igreja e vai, né? Eu falo que é uma mão que vai ao encontro do perdido e traz para cá, para aqui, para o nosso meio, mas que vai ao encontro desse perdido. E aí eu queria deixar uma pergunta de reflexão. Em que áreas você precisa ser transformado para se tornar um líder guiado por amor em vez de pelo conhecimento? Né? Em que áreas da sua vida você precisa ser transformado? Porque às vezes você não aceita ser líder por achar que não conhece muito. Ou às vezes você já é um líder que está mais baseado no conhecimento do que no amor. Não lidera com amor, com alegria, com prazer. Porque como é gostoso a gente liderar pessoas por amor. Porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter empatia, a gente vai ter paciência, a gente vai buscar no Senhor, em oração, sabedoria, para lidar com as diferentes situações que a gente vive. Porque se tem algo que acontece, a gente nunca sabe como vai ser, é um encontro de grupo familiar. Todas as vezes que eu vou para um grupo familiar, eu oro aquele dia, mas principalmente no trajeto. Eu falo, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Né? Então, essa tem que ser a nossa oração, que o Senhor nos guie com sabedoria, porque às vezes já no portão podemos sermos surpreendidos com situações inesperadas. E ali nós vamos ter que agir com amor. E se a gente é anfitrião e líder, né, também, a gente vai ter que ter muita sabedoria em Deus. Então, que o Senhor enche o nosso coração de amor para lidarmos com o grupo. Porque, por exemplo, quem é anfitrião lida com situações que às vezes envolvem a sua casa, a rotina da sua casa. E é toda semana, meu irmão. E isso, né, tem que ter muito amor. Mas é interessante que quem abre a sua casa com essa motivação permanece, prevalece, né, insiste, não desiste. Por quê? Porque foi o Senhor que colocou, o Senhor que chamou. Então, temos orado para que novas casas, né, novos irmãos sejam tocados, abrirem os seus lares, para que haja multiplicações, para que esse braço estendido alcance todo o Tucuruí. Nosso desejo como igreja é que em cada bairro desse Tucuruí tenha um grupo familiar. Porque é desafiador? É, mas é muito gratificante. A nossa casa nunca mais é a mesma, depois que recebe ali a igreja de Cristo. É algo maravilhoso. Que o Senhor nos dê esse coração, né? Seja para abrir a nossa casa, seja para liderar. Eu louvo a Deus pela nossa liderança. Né? Deus tem levantado líderes de grupos familiares muito comprometidos no nosso meio. Tanto líderes como anfitriões. Graças a Deus, nossos grupos familiares têm sido motivo de alegria aos nossos corações. E que seja sempre assim, né? Fiéis à palavra, fiéis às instruções que a igreja tem dado e que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidar o pastor Marcelo, que já vem à frente, e ele vai estar orando pelos nossos grupos familiares. Que o Senhor esteja abençoando, renovando as forças, né, dos anfitriões, levantando novos líderes e abençoando a nossa igreja. E o que eu fico feliz, irmãos, é que todos os nossos presbíteros estão envolvidos nos grupos familiares, né? Isso alegra meu coração em saber que todos eles estão participando de um grupo, né? Estão frequentando, estão indo a grupos familiares. Isso é importante, né? O conselho da igreja está envolvido nessa visão, né, que Deus nos deu, que é o grupo familiar. Mas tem muitos irmãos ainda, né, que não se envolveram ou deixaram. Então você, meu irmão, vá, né, frequente um grupo familiar, procure um mais próximo da sua casa, se envolva. Né? Nós temos também um online, né, que a Lucimar, que é a líder, né, do grupo familiar. Então, você que não pode, de repente, sair de casa, então, procura a Lucimar e vai lá, e entre e participe. Né? Então, até essa modalidade aí, para você não sair de casa, se você não quiser, né?
Está impossibilitado. Agora, se você pode, é bom. O interessante de você participar do grupo é o envolvimento com os irmãos ali, né? O abraço, né? Eu gosto muito de ser humano, né? Eu fico maravilhado no sábado à noite lá em casa, quando eu vejo aqueles adolescentes. Sábado passado agora, a Júlia falou assim, pai, hoje vai dar pouca gente. Eu ia espalhando as cadeiras, não, coloca não, porque está tendo a programação do COC, né, da escola, e aí eu não coloquei as cadeiras, e daqui a pouco foi chegando, deu mais de 30 adolescentes, né? Então, eu fico feliz, fico maravilhado, porque eu vejo ali, e a participação deles, né? Os adolescentes compartilhando a palavra, né? Justamente aquela palavra que foi pregada no domingo à noite, eles ali, eu fico maravilhado. Eu fico, quando a Júlia vai finalizando, pastor, pai, você vai falar alguma coisa? Eu digo, lógico, eu não fico calado aqui, não. Eu tenho que agradecer a Deus por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo, a nossa casa de receber esses adolescentes, né? Eu fico, irmãos, eu faço explodir de alegria, sabe, em ver aqueles adolescentes ali compartilhando a palavra de Deus, né? É uma maravilha mesmo. Irmãos, nós estamos estudando os Salmos, né? Foi o Salmo 27 no domingo, ontem